Ninguém lembra desse dinossauro. Lembrando que se esse vídeo der certo eu trago mais. Provavelmente você já deve ter visto esse dinossauro por aqui ou em outro lugar. O nome desse dinossauro é Pachyrhinosauro. Sim, é uma palavra um pouco esquisita e ainda significa uma coisa mais esquisita ainda. A palavra Pachyrhinosaurus significa em grego lagarto do nariz grosso. Esse nome Pachyrhinosauro é dado a uma espécie de dinossauro herbívoro e quadrúpede da família dos ceratopsídeos que viveu entre 73 até 68 milhões de anos atrás, porque a maioria dos fósseis encontrados são ou do Canadá, mais precisamente em Alberta ou Edmonton, quanto no Alasca. Na natureza, pelo menos enquanto a espécie era viva, existiram 3 subespécies de Pachyrhinosaurus. A Pachyrhinosaurus canadensis, que é a espécie tipo, isto é, a principal espécie, a Pachyrhinosaurus perotorum e a Pachyrhinosaurus lacustae. Para quem está em dúvida, existem diferenças, principalmente entre os crânios dessas 3 espécies de Pachyrhinosauro. Agora, contando um pouquinho sobre como que esse dinossauro foi descoberto, a principal espécie, a Pachyrhinosaurus canadensis, foi encontrada e descrita entre 1950 por um paleontólogo conhecido como Charles Moultrie Steinberg, com base em um crânio incompleto. Agora, falando de tamanhos e medidas, o Pachyrhinosauro foi o maior centrosaurino de todos os tempos, sendo que a maior espécie, a Pachyrhinosaurus canadensis, media entre 6 a 8 metros de comprimento e pesava algo entre 3 a 3,6 toneladas, enquanto que outras espécies poderiam chegar em média até 5 metros de comprimento e até 2 toneladas. Eles eram herbívoros e para sustentar esse tamanho todo, precisava de ingerir muitas folhas por dia apenas para sobreviver. Apesar de ele não possuir nenhum chifre, ele tinha principalmente uma protuberância muito grande e rugosa onde fica o focinho. E embora não era afiada ou algo do tipo, ainda assim servia tanto para dar cabeçadas em rituais de acasalamento com outros Pachyrhinossauros, também servia para se defender de predadores. Aí você me pergunta, que predadores viviam no gelo? Os Nanoquissauros, espécies de tiranosaurídeos, que viviam também nesses locais frios, caçavam muito os Pachyrhinossauros. Embora não saibamos se o Pachyrhinosauro tinha pelos em todo o corpo, como é mostrado na maioria das paleoartes, é bem possível que ele poderia ter um revestimento de penas, que na verdade eram conhecidas como protopenas, que eram basicamente um pelo. E é bem possível que o Pachyrhinosauro poderia ter esse monte de pelos em volta do seu corpo, justamente para livrá-lo do frio que ele vivia. Outra hipótese é que ele possuía um couro bastante grande e espesso, que juntamente com a camada de gordura que ele tinha em todo o corpo, o ajudavam a se esquentar durante o frio do Alasca. Fisicamente falando, ele era um animal bastante forte, com um corpo bem atarracado, parecendo um corpo de rinoceronte, pernas longas e um rabo curto. E principalmente uma característica que é bem vista em outros ceratopsídeos era uma cabeça ridiculamente grande, sendo que no Pachyrhinosauro ele possuía várias protuberâncias e vários espinhos que ficavam ao redor do seu rosto, sendo o ponto-chave as protuberâncias que ele possuía no focinho. Aliás, acredite se quiser, acreditavam que aquele espaço que a protuberância do rosto que ele tinha servia na verdade para acomodar um chifre queratinoso, semelhantemente como nos rinocerontes. Porém, essa teoria foi descartada e é bem possível que ele tivesse apenas essa protuberância rugosa que ele tinha no focinho. Bem possível que na região onde eles viviam, os Pachyrhinossauros foram os animais mais comuns de se achar na região gelada. Mas apesar disso, eles não eram os únicos animais que viviam neste local. Além dos predadores como o Nanoquissauros e o Albertosaurus, viveram pequenos terópodes como o Troodonte, considerado um dos dinossauros mais inteligentes do mundo inteiro, e outros herbívoros, como por exemplo Edmontosaurus e Gastonias. Por que eu disse no início que quase ninguém lembra desse dinossauro?
porque ele é um dinossauro mesmo que bem famosinho, não tão conhecido. Ele apareceu em alguns filmes, como por exemplo em Caminhando com Dinossauros, o filme, e também apareceu no novíssimo documentário chamado Prehistoric Planet. Tirando algumas das mídias que ele já apareceu, quase ninguém conhece esse dinossauro. Tanto é que eu tô fazendo vídeo pra vocês. Aliás, se gostaram desse vídeo, deixa aquele like. Se não gostaram, deixe seu dislike e comentem em que eu posso melhorar. Se inscreva no canal e ative o sino. Então é isso, um grande abraço. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. E até a próxima. Tchau, gente.